Capítulo 131. Madame Graham Bamboe. 2. O silêncio da senhora Graham Bamboe durou 10 segundos. Justo quando Ellen Zen estava impaciente e queria repreendi-la, a senhora Graham Bamboe finalmente levantou a cabeça e encarou Lueng pela primeira vez. Mas desta vez, a mulher mudou sua fraqueza e desamparo anteriores e zombou com desdém. Somos todos velhos monstros com mais de 1000 anos. Você está brincando comigo. Seu corpo está cheio de trovões celestiais, você não quer se envolver com as nuvens celestiais de trovão sobre a cidade de Fushan. Nesse caso, suas palavras só podem enganar uma criança de 3 anos. Desta vez, fui pego de surpresa por você. Mas da próxima vez não será tão fácil. A mulher sorriu e olhou diretamente para Lueng. Seus lábios vermelhos se abriram levemente e ela sorriu sedutoramente. Desculpe, mas vou embora agora. Quem sabe a gente se encontra de novo no futuro. Em meio à risada, a mulher de azul de repente vomitou uma luz fria entre seus lábios vermelhos, que atravessou a rede e lançou Lueng para o ar. Elanze estava se precavendo contra isso. No momento em que a luz fria apareceu de repente, Elanze exerceu seu poder diretamente, e a rede de chamas flamejantes foi em direção à mulher no pátio. Entretanto, o demônio maligno da mulher, que atraiu diretamente as nuvens de trovão celestiais no céu. Bum! Com um barulho alto, um trovão branco caiu do céu e atingiu a mulher de azul no pátio antes que a rede caísse. No grito estridente, a mulher de azul foi diretamente dividida em fragmentos e então foi coberta pela rede formada por chamas furiosas. A luz fria e sombria em direção a Lueng era forte, mas o trovão no céu era mais rápido. No momento em que a luz fria voou, o que demoníaco dentro dele também desencadeou um trovão celestial. Lueng, vestido de branco, permanecia no vazio. A luz fria e sombria que voava em sua direção era abafada pelo trovão flamejante que caía do céu no meio do caminho. No vazio, um trovão surgiu e o demônio maligno que foi espalhado. O movimento mortal mais cruel da senhora Graham Bamboe, sob o bombardeio do trovão do céu, desintegrou-se diretamente no Ki espiritual original e se espalhou por toda parte. Por um momento, a brisa refrescante do Ki espiritual soprou na mansão de Wu, o que fez com que as pessoas do clã Wu demonstrassem sua embriaguez. Lueng olhou para a cena surpreso e disse: o movimento assassino desse demônio maligno contém um Ki espiritual tão profundo. É poderoso. Elanze, do outro lado, ficou ainda mais chocada quando viu uma onda de Ki espiritual de tal magnitude. Esse movimento era tão astuto e cruel que até ela teve dificuldade em pará-lo. Se o Deus Lobo não estivesse aqui, mesmo que ela conseguisse derrotar o demônio maligno, ela teria que pagar um preço. Entretanto, quando as pessoas caíram no pátio e viram a pele da cobra quebrada e enredada na rede, elas entenderam. Aquele demônio escapou. Lueng disse surpreso: parece que o que acabamos de falar não é o corpo real do demônio maligno. Ele estendeu a mão e o pedaço quebrado da cobra caiu em suas mãos. O pântano da serpente foi enegrecido pelo trovão, e apenas algumas escamas azul escuras podem ser vistas vagamente. Além disso, não há mais aura lá dentro, e ela se dissipou completamente. Lueng entendeu a situação e disse: este demônio maligno foi forjado em um avatar por seu corpo de cobra. O último movimento exauriu todo o Ki espiritual maligno de seu avatar, então ele era tão feroz. Mas, deixando a cobra se soltar em sua mão, Lueng balançou a cabeça e disse: o avatar dela foi destruído, e seu corpo e alma foram danificados. Mesmo que o demônio maligno escape, ele ficará ferido por muito tempo. Falando nisso, Lueng sorriu e disse desamparadamente: e eu tenho um pressentimento. Ele olhou para longe e suspirou: talvez possamos vê-la novamente em breve. Lueng suspirou, o que fez Elanze e todos os bruxos se entreolharem. Depois de franzir a testa por um tempo, Elanze disse: este demônio se autodenomina Bambu Verde, e seu corpo também é uma cobra verde. Se não me engano, este demônio deve ser Madame Bambu Verde, que já foi famosa há 300 anos. Ela era um demônio desenfreado no passado, mas desapareceu gradualmente.
Inesperadamente, ela se juntou à chamada Caverna do Inferno Verde e se escondeu na escuridão. Parece que a força da Caverna do Inferno Verde é ainda maior do que se imaginava. Não sei onde fica Madame Grey Bamboo, e Lan Zhen pensou ansiosamente, enquanto Lu Eng sorriu e ergueu as mãos para os magos presentes, dizendo: o resto ficará com vocês. Vou lidar com algumas coisas primeiro. Claro, Deus Lobo. Adeus, Deus Lobo. Depois que todos os magos se despediram de Lu Eng deixou o local e foi direto para o salão ancestral de Wu. Ali, a alma do velho mestre Wu foi exposta à claraboia, mas ele não sofria com o sol escaldante. Ele encarou seus 2 filhos, ajoelhados à sua frente, com grande indignação. Wu Ziqian, o filho mais velho, envenenou seu pai. O segundo filho, Wu Ziuan, conspirou com demônios malignos e tentou tomar a posição de líder do clã. O velho teria vomitado sangue se não fosse um fantasma. Lu Eng não apareceu, mas se escondeu no escuro. Ele também deu à alma do velho um raio do demônio maligno que para ajudá-lo a permanecer mais tempo sob o sol escaldante, e então parou de falar. Na mansão de Wu, com a morte do demônio maligno, o caos gradualmente acabou. E em um deserto e montanhas a milhares de quilômetros de distância da cidade de Fushan, as nuvens e a névoa se enrolavam ao redor. Fica perto do Mar do Leste, onde se erguem montanhas ondulantes. Há alguns dias, choveu bastante. Agora, as montanhas estão envoltas em neblina, o que faz com que pareça um paraíso etéreo de imortais. Mas não havia ninguém presente para testemunhar a cena. A montanha fica longe da cidade humana, e não há vestígios de seres humanos em um raio de 480 quilômetros. É remota e desolada. Há inúmeras feras ferozes e criaturas malignas na montanha, o que impede os mortais de se aproximarem. Mas entre as nuvens e a neblina, na montanha mais íngreme, havia pavilhões imponentes. Embora houvesse apenas um claustro e várias casas de bambu, era um lugar muito bonito. Um grou branco sobrevoava a montanha, e a garota sentada na beira do corredor segurava o rosto com as mãos, e suas pernas balançavam no ar. Mesmo com um penhasco sob os pés, a garota não tinha medo. Ela olhou para a neblina na montanha, desinteressada, e reclamou: Garça Branca, minha madrinha foi à cidade para fazer negócios desta vez, mas não me levou. É tão chato ficar na montanha. Quando poderei ir ver a prosperidade do mundo? A menina estava vestida de azul, mas quando ela reclamava e suspirava, as 2 orelhinhas de raposa em seu cabelo continuavam tremendo, mostrando sua insatisfação. Depois que a menina reclamou, o ganso branco voou para longe sem prestar atenção nela, mas de repente um grito estridente soou atrás dela. Uaaaaaa! O grito de dor ecoou nas montanhas distantes, assustando inúmeros animais e fazendo-os fugir em pânico. A garota chamada Suxia Uxiao ficou ainda mais chocada. Ela pulou e correu apressadamente na direção do grito. Madrinha, madrinha! A menina correu ansiosamente e gritou: o que aconteceu? Capítulo 132. Madame Grey Bamboo 3. No pátio enevoado, a menina correu rapidamente para o corredor construído no penhasco e logo chegou ao fim do corredor e abriu a porta ansiosamente. Na casa de bambu, com as janelas abertas e o vento da montanha uivando, a senhora Grey Bamboo, vestida de azul, estava deitada no chão com uma aparência cansada, e havia um bocado de sangue vermelho escuro no chão de bambu à sua frente. Ela parecia ter sido duramente atingida. A menina correu até ela e, ansiosa, ajudou a senhora Bambu Verde, dizendo: Madrinha, o que houve com você? Onde está seu avatar? Por que seu avatar não voltou? Na memória da menina, toda vez que sua madrinha descia a montanha para fazer negócios, ela usava seu avatar. A encarnação do pântano da cobra, que foi cultivada arduamente por sua madrinha por mais de 200 anos, tem quase as mesmas bases de cultivo que sua madrinha e é capaz de lidar com a maioria das situações. Mesmo que sua madrinha ocasionalmente encontre um inimigo forte, ela consegue fazer seu avatar escapar. Mas desta vez, o avatar de sua madrinha não voltou.
Com uma expressão ansiosa, Suxia Uxiao rapidamente ajudou a senhora Green Bamboo, que parecia cansada, a se sentar e então foi buscar um ginseng que sua madrinha havia coletado. O ginseng enrolado em uma corda vermelha é amarelo e branco. Sua polpa é carnuda, branca e macia, quase tão grossa quanto o braço de uma menina. Quando a menina tirou o ginseng enrolado em uma corda vermelha da caixa de madeira, ele de repente tremeu e tentou escapar. Mas, infelizmente, a corda vermelha os amarrou um após o outro. Mesmo com a barba do ginseng tremendo, ele não conseguiu escapar. A menina ansiosa voltou rapidamente para casa com o ginseng nas mãos e o entregou à senhora Green Bamboo, que parecia cansada. Madrinha. Vamos lá. Ginseng. A menina já estava um pouco incoerente. Quando Madame Green Bamboo viu o ginseng, seus olhos de repente se aguçaram, mostrando um olhar feroz. Ela agarrou o ginseng carnudo que tremia rapidamente, abriu a boca e o chupou. O longo e incomparável som da inspiração soou na sala. O ginseng gigante segurado por Madame Green Bamboo estava cheio de gás branco, que era então inalado nas narinas de Madame Green Bamboo. E com o passar do tempo, o gás branco transbordou cada vez mais. No final, transformou-se em uma névoa branca, que foi rapidamente inalada pela senhora Bamboo Verde. Finalmente, quando a senhora Green Bamboo deixou o ginseng originalmente roliço secou e se transformou em uma bola. Não só não há mais que espiritual dentro dele, como até mesmo sua aparência original desapareceu. Como um galho seco. A essa altura, a senhora Green Bamboo, que estava pálida e cansada, relaxou um pouco. Depois de beber outra xícara de chá medicinal da menina, a senhora Green Bamboo respirou fundo e parecia muito melhor. Olhando para tudo o que aconteceu na cidade de Fushan, ela ainda estava chocada e assustada. Inesperadamente, encontrei essas pessoas durante minha viagem à cidade de Fushan. Ela tremeu e pareceu se lembrar da dor aguda de ser atingida pelo trovão celestial. Não conseguiu evitar o tremor. O homem sorridente de branco parece ser gentil, mas suas ações transbordam de um poder celestial feroz. Para um demônio como ela, o homem de branco é simplesmente a existência mais terrível do mundo. Mesmo que ela apenas pensasse na aparência da outra pessoa, ela não conseguia evitar tremer. O pior é que o homem de branco tem um ódio enorme pela caverna do Inferno Verde. Nesta viagem à cidade de Fushan, o outro grupo estava mirando nela e na caverna do Inferno Verde. Droga! Quando aqueles desgraçados da caverna do Inferno Verde ofenderam essa existência horrível. Ela não queria morrer assim. E quanto à ação secreta? O resultado foi que ela provocou tal existência e a fez perder seu avatar. Se ela soubesse, nunca teria se juntado ao plano daqueles bastardos lá no começo. Na casa de bambu, a senhora Bamboo Verde ficou cada vez mais frustrada e irritada à medida que pensava mais no assunto. Ela então andou pela casa com uma expressão sombria. A encarnação do pântano da cobra foi cultivada por ela por mais de 200 anos, mas agora ela a perdeu na cidade de Fushan. E era tão inexplicável. No fim, ela nem sabia a origem do homem de branco. A única coisa que sabia era que a outra parte podia controlar o trovão. Agora, embora ela tenha escapado do outro grupo, ela pode não estar segura. Se tal pessoa continuar a procurá-la quando a outra parte realmente a encontrar, será um desastre para eles. Não. Não podemos ficar aqui. Segurando a mão da garota ao seu lado, a senhora Bamboo Verde disse, sombria. Xiao Xiao, vá fazer as malas e se prepare para uma longa jornada. Desta vez, vamos fugir. As palavras repentinas da senhora Green Bamboo assustaram Xiao Xiao. Madrinha, por que queremos fugir? Perguntou a menina, sem ter ideia do que tinha acontecido. Madame Green Bamboo respirou fundo quando viu a ignorância da garota. Sua madrinha encontrou um problema difícil na cidade de Fushan desta vez. Com isso, a senhora Green Bamboo explicou rápida e brevemente sua experiência na cidade de Fushan, para que ela pudesse ensinar sua filha a conhecer a situação. Ao se referir ao homem de branco, ela até tentou exagerar seu terror.
Até mesmo Suxia Uxiao, que não cultivava métodos de cultivo de demônios malignos, então seu corpo não tinha nenhum ki demoníaco, não pode deixar de ficar com medo ao ouvir a história de sua madrinha. A alma composta de trovões ela olhou para sua madrinha, incrédula, e disse: Madrinha, existe mesmo um monstro assim neste mundo? Madame Green Bamboo olhou para ela com uma cara complicada e assentiu, esperando que sua filha se recuperasse do choque. E a menina, que percebeu que a situação era crítica, não ficou mais feliz. Ela agarrou a mão da madrinha e disse ansiosamente: Mas madrinha, o ancião de quem você falou é tão terrível. Se ele realmente quer nos matar, para onde podemos escapar? A pergunta de Suxia Uxiao apontou diretamente ao cerne do problema. Na casa de bambu, a senhora Green Bamboo ficou em silêncio por um tempo e então disse lentamente: O homem de branco tinha rancor da caverna verde do inferno e ficou ao lado de Vuzu do país da passagem de fogo, provavelmente para usar a força do país da passagem de fogo para encontrar a localização da caverna verde do inferno e eliminá-la. Se não me engano, nos próximos anos, todas as grandes cidades do Firpas Country ficarão ocupadas por um tempo. Já que o homem de branco está viajando com Vuzu, ele definitivamente participará. Nesse caso, devemos ficar longe do país do Passo de Fogo. Com essas palavras, a senhora Green Bamboo olhou para o Mar do Sul e disse: Tenho um velho amigo chamado Fufeng King. 300 anos atrás, ele foi para o mar e fez um pequeno nome para si no Mar do Sul. Desta vez, você irá comigo ao Mar do Sul para buscar sua proteção, evitando o feroz e inexplicável homem de branco. Quando a caverna do inferno verde chegar ao fim, não importa se ela vencer ou for destruída, nós voltaremos. Capítulo 133. O acordo do clã Wu. Luen, que estava longe, na cidade de Fushan, não sabia do plano da senhora Green Bamboo. Se ele soubesse que a senhora Green Bamboo tinha pensado nisso e finalmente escolhido o mesmo destino que ele provavelmente riria amargamente e suspiraria novamente, dizendo que realmente foi azar para ela. Porém, naquele momento, ele não sabia de tudo isso. Ele apenas ficou parado no pátio do clã Wu e ouviu as advertências e repreensões do velho ao povo do clã Wu. Xiao Ai e Wu Feng foram até ele e ficaram ao seu lado, esperando o velho mestre Wu ir embora. No pátio próximo a um muro, o salão ancestral do clã Wu havia desabado e estava uma bagunça. No entanto, os anciões do clã Wu não partiram. Nesse momento, todos ficaram no pátio e cercaram os dois jovens mestres do clã Wu, que estavam amarrados. O velho irascível Wu cuspiu e repreendeu com raiva. Finalmente, segurou o livro de punições da espada dourada e deu uma ordem exatamente igual à do falso. O filho do clã Wu, Wu Ziqian, envenenou o pai e foi desleal e cruel. Ele deveria ser punido de acordo com as regras do clã, ele deveria ser decapitado em público. Esta ordem do velho mestre Wu não causou resistência feroz de seu filho mais velho. Talvez ele já tivesse liberado todo o ódio que guardou por décadas antes de enfrentar o velho falso interpretado por Madame Green Bamboo. Agora, quando foi arrastado para baixo, Wu Ziqian não reagiu. Apenas olhou friamente para o velho pai e deixou que os outros o arrastassem para baixo. O segundo jovem mestre do clã Wu, embora não tenha envenenado seu pai biológico, conspirou com demônios malignos e violou as leis do país da passagem de fogo. As regras do clã Wu não podiam julgá-lo, então ele precisou ser transferido para o templo do Deus do Fogo para ser julgado pelos magos. Entretanto, na lei do país do Passo de Fogo, conspirar com demônios malignos é um pecado mortal, então Wu Ziqian não pode ser poupado. A única coisa que ele podia escolher era morrer um pouco melhor ou um pouco pior. No mundo onde os cultivadores estão no comando, por causa da existência de curandeiros, há muitos métodos de execução mais cruéis do que aqueles que Lueng conheceu em sua vida passada, o suficiente para aqueles criminosos cruéis se divertirem. Se o segundo jovem mestre do clã Wu não quiser morrer após ser torturado, a única maneira é confessar que ele conspirou com a caverna do inferno verde. No final, o cargo de futuro mestre do clã Wu foi confiado à segunda dama do clã Wu, uma mulher de meia idade, com 50 anos.
A esse respeito, os anciões do clã Wu não têm muita opinião. Em um mundo onde homens e mulheres podem cultivar, a discriminação contra as mulheres não é tão forte quanto na vida anterior de Lueng. A segunda dama mantém o clã Wu há décadas. Em termos de popularidade e habilidade, ela é de fato a pessoa certa. A razão pela qual o velho mestre Wu foi envenenado por seu filho mais velho é que ele realmente queria passar a posição de mestre do clã para sua filha. E esse assunto foi do conhecimento do seu filho mais velho. Nos dias seguintes, quase todas as pessoas do clã Wu que participaram do envenenamento do velho por seu filho mais velho foram encontradas. No entanto, aqueles que seguiram o segundo jovem mestre foram ainda piores. Foram levados diretamente pelos magos do Templo do Deus do Fogo e trancados na prisão negra do Templo do Deus do Fogo. Quanto aos seus sofrimentos, eles eram ainda piores que os dos seguidores do filho mais velho. Claro, essas coisas só aconteceriam no futuro. Depois de lidar com muitos assuntos do clã Wu, já era tarde. O velho mestre Wu, que já era um fantasma, suspirou e disse a todos os seus velhos irmãos, velhos amigos e sua filha na frente dele: "É tarde demais para eu ficar. Eu tenho que ir, e o clã Wu será entregue a você no futuro." Depois de dizer isso, o corpo fantasma do velho se virou e saiu sem nenhuma nostalgia, desaparecendo rapidamente na vista do público, ignorando completamente os parentes e amigos que estavam por trás. Adeus, velho mestre. Adeus, velho mestre. Enquanto o povo do clã Wu gritava em uníssono, a alma do velho mestre Wu chegou ao pátio próximo ao muro e viu Lueng. Lueng levantou-se, sorriu e curvou as mãos. Parabéns, velho mestre. Você finalmente concluiu os assuntos comuns do mundo. Agora pode descansar. De acordo com o acordo anterior, posso realizar seu desejo antes de mandá-lo para o submundo para reencarnar novamente. Você tem alguma ideia sobre isso? Lueng fez uma pergunta sincera. O velho mestre Wu sorriu amargamente e disse: "Obrigado, Deus Lobo. Desta vez, o clã Wu pode sobreviver, tudo depende dos cuidados do Deus Lobo. Como posso pedir mais? Como meu pai era seu amigo, o destino era o mesmo entre vocês dois. Como uma geração mais jovem, foi uma grande bênção para o clã Wu ser tão bem cuidado pelo Deus Lobo. Não tenho outros desejos, apenas me enviar para o submundo para reencarnar." O clã Wu ganhou muito desta vez. A emoção do velho mestre Wu era sincera. Para ele, o que não conseguiu esquecer foi o que aconteceu com Wu Clan depois que ele morreu. Agora, a habilidade de sua segunda filha era absolutamente suficiente para apoiar o desenvolvimento constante do clã Wu. Quanto ao futuro, seria muito distante e ele não precisaria se preocupar com isso. O velho ficou satisfeito em obter tal resultado. As palavras do velho surpreenderam Lueng. Porque ele sentia que as palavras do velho eram sinceras. O corpo de um fantasma não pode pregar peças na frente dele. Portanto, Lueng ficou surpreso e comovido. Ele olhou profundamente para o velho à sua frente e suspirou. "O que você disse, ai de mim, me envergonha." O velho mestre é mente aberta. "Comparado a você, eu só quero cumprir minha promessa, sou realmente inferior a você." Lueng sorriu amargamente e disse: "Mas já que eu tenho um acordo com o irmão Wu, bem, você pode ir informar a segunda senhora. Se algo sério acontecer ao clã Wu no futuro, os descendentes do clã Wu podem ir à montanha Anil para me encontrar. Enquanto eu estiver vivo, posso garantir a paz do clã Wu." Lueng sorriu, mas disse seriamente ao velho: "Desta vez, é minha própria promessa, mostrar meu respeito a você." Lueng foi sincero e solene. O velho mestre Wu olhou para Lueng com um olhar um tanto inexpressivo. Embora quisesse recusar, não pode recusar novamente, pois o Deus Lobo estava muito sério. Ele hesitou por alguns segundos e finalmente fez uma saudação profunda a Lueng, dizendo: "Desde então, eu, Wu Yuan, agradeço ao Deus Lobo." Capítulo 134. Pacto de reencarnação. O assunto do clã Wu chegou ao fim. O corpo do filho mais velho foi exposto ao público e o restante do corpo também foi limpo. O segundo jovem mestre e seus seguidores foram levados pelos magos do Templo do Deus do Fogo e aprisionados na prisão negra.
Luen retornou ao pequeno pátio atrás do templo do Deus do Fogo e retomou sua vida anterior. Leu livros e estudou os métodos de cultivo dos seres humanos. A antiga prosperidade e vivacidade na cidade de Fushan foram restauradas. Depois disso, o velho mestre Wu foi ver sua filha novamente e a informou da promessa de Luen, avisando-a seriamente que ela não deveria ir à montanha Anil para perturbar o deus lobo, a menos que fosse absolutamente necessário. A segunda filha naturalmente ouviu isso. Desde então, o velho mestre Wu foi enviado ao submundo por Luen. Antes de partir, no Rio Fraco, o velho mestre Wu ficou lado a lado com Luen, observando a passagem da reencarnação a seus pés. O velho perguntou curiosamente: será que eu ouso perguntar ao Deus Lobo se posso simplesmente entrar no canal de reencarnação? Luen sorriu e assentiu, dizendo: naturalmente, depois que você entrar no canal de reencarnação, a memória será lavada e a alma será remodelada conforme você passar pelo canal de reencarnação. Quando você retornar ao mundo, você se transformará em uma nova alma saudável e começará uma nova vida. Claro, isso soa como se você tivesse desaparecido. Mas no sentido de existência, você pode viver outra vida. Luen sorriu e disse: e se você se tornar um cultivador na sua próxima vida, há uma chance de que você possa recuperar a memória da sua vida anterior. Mas você era Wu Yuan, o velho mestre do clã Wu, ou era a identidade depois de reencarnar? Talvez você só possa saber disso uma vez, por experiência própria. A narração de Luen fez os olhos do velho se arregalarem de surpresa. Eu vejo, ele pensou por um momento e então disse: Deus Lobo, depois que eu entrar no canal da reencarnação, me tornarei um animal, um demônio ou um diabo, isso pode ser controlado. Luen sorriu e disse: eu posso controlá-lo aproximadamente dentro de um alcance, seja uma família rica ou uma família de pessoas comuns, mesmo se você quiser se tornar um animal selvagem, eu posso te mandar para o futuro que você quiser, contanto que você peça. Acima da água fraca, Luen estava confiante. Porque suas palavras não eram vazias. Existem inúmeras pessoas neste mundo, e não apenas os seres humanos podem dar à luz bebês sem alma. Pássaros, monstros e outras criaturas, enquanto tiverem um bebê, podem descobrir que seus descendentes não têm alma. O objetivo do canal de reencarnação é ir até os corpos desses bebês sem a alma e crescer lentamente no útero, esperando o nascimento e o renascimento. Se a ordem do submundo for estabelecida de modo que todos os seres sencientes possam entrar no submundo, e então o submundo estará cheio de almas, o número de reencarnações pode ser mais precioso, e somente as almas dos mortos com virtudes e boas ações extraordinárias poderão escolher o que se tornarão na próxima vida. Mas agora o submundo ainda está vazio. O velho podia escolher qualquer espécie e família que quisesse. Luen naturalmente tinha confiança para dizer isso. Depois de ouvir as palavras de Luen, a alma do velho franziu a testa e ponderou por um longo tempo no vento escuro do inferno, e finalmente curvou as mãos solenemente. Ouso perguntar ao Deus Lobo, seja ele um homem ou um demônio, que tem cultivo extremamente rápido e poderes extraordinários no mundo, eu quero ser esse tipo de existência na próxima vida. As palavras do velho surpreenderam Luen. Ele pensou que o velho viveria uma vida tranquila na próxima vida. No entanto, ele consegue entender a ideia do velho. O mundo está cheio de monstros e perigos. Somente cultivando o homem é que ele pôde verdadeiramente compreender a própria vida. Então ele sorriu e assentiu, dizendo: claro, deixe-me procurar. Depois disso, Luen invocou diretamente o selo de Requiem. O grande selo preto e amarelo pairava ao redor dele, e um leve frio se espalhou pelo canal de reencarnação. Luen franziu a testa e pensou por alguns minutos. Finalmente, abriu os olhos e disse: há uma fera estranha cujo bebê não tem alma. Você pode escolhê-lo. É que essa fera estranha tem poderes extraordinários. Nem eu consigo adivinhar sua origem. Só consigo sentir vagamente o extraordinário e sobrenatural de seu bebê. Quanto ao que acontecerá com você após sua reencarnação, não tenho certeza, nem posso garantir.
Não sei se você quer. Lueng disse isso e olhou para o velho à sua frente. Mas o velho mestre Wu assentiu diretamente e disse: entendo. Deus Lobo, por favor, me leve até lá. Quando eu tiver alcançado meus fundamentos de cultivo e recuperado minha memória da vida passada, certamente retornarei à montanha Anil para me curvar e guardar a porta para você, em troca dos cuidados do Deus Lobo. Lueng ficou surpreso com o que o velho Wu disse. Então essa é a ideia do velho? Ele balançou a cabeça e recusou. Não faça isso. Eu não faço isso pela sua retribuição. Se você quiser reencarnar com tais pensamentos, não mencionarei o quão improvável é recuperar sua memória, mesmo se você reencarnar, você pode não ter sorte. Quanto mais poderosa a fera, mais fácil é ser invejada pelos céus. Se você quiser me retribuir, eu só posso recusar. Porque é muito perigoso. Não posso mandar você para lugares tão perigosos. A expressão de Lueng era extremamente solene. Mas o velho fez uma saudação profunda e disse: "Ó Deus Lobo, por favor, porque isto também é para o meu próprio bem. Os demônios malignos da caverna do Inferno Verde atraíram meu segundo filho para os caminhos do mal, fazendo-o morrer sob o castigo do Deus do Fogo. Mesmo tendo ficado extremamente decepcionado com ele, ainda me sinto triste com isso. Espero que na próxima vida eu tenha forças para vingá-lo, então imploro ao Deus Lobo que me dê essa chance." Wu disse seriamente: "Sei que a caverna do Inferno Verde não ficará descontrolada por muito tempo, graças à presença do Deus Lobo e de todos os Wusos. Espero retornar com o poder da vingança o mais rápido possível. Se eu quiser realizar este desejo, esta estranha fera é minha única esperança. Por favor, permita-me." O velho disse, ajoelhando-se no vazio. Estava claro que ele tinha decidido não mudar isso. Lueng olhou para ele, incrédulo, e disse: "Se eu não prometer, quebrarei minha promessa agora. Mas se eu te prometer, ei, bem. Lueng balançou a cabeça, desamparado, e disse: "Nesse caso, deixe-me mandá-lo para lá. Só espero que você tenha sorte e não sofra." O velho mestre Wu agradeceu rapidamente. "Obrigado, Deus Lobo." Lueng acenou com a mão para injetar uma lufada de ar frio na alma do velho, para que ele não sofresse com a remodelação da alma quando caísse no canal de reencarnação, e então disse: "Mas você deve se lembrar que meu templo da montanha Anil é pequeno, então não podemos mais sustentar pessoas redundantes. Mesmo que você tenha reencarnado e alcançado suas bases de cultivo, não venha até mim. Se puder anotar isso, eu agradeceria." O que Lueng disse com um sorriso surpreendeu o velho. Mas o velho viu a solenidade e a seriedade no sorriso de Lueng e sabia que o Deus Lobo estava falando sério. Em resposta, o velho só conseguiu concordar e dizer: "Entendo. Bem, então você pode ir." Lueng balançou as mangas e enviou a alma do velho diretamente para o canal de reencarnação. Acima da água fraca, a alma do velho caiu no enorme redemoinho que girava continuamente e logo desapareceu da vista de Lueng. Quanto ao local para onde o velho foi, nem mesmo Lueng, que segurava o selo de Requiem, sabia. Entretanto, observando a alma do velho cair no canal de reencarnação e desaparecer rapidamente, Lueng suspirou. Eu achava que o canal de reencarnação poderia apagar a memória da alma, então não precisava de ninguém para administrá-lo. Mas haverá dor intensa quando a alma for remodelada. Posso ajudar a alma a se livrar da dor, mas não posso ajudar a alma de todos, certo? Se for assim, eu morreria de tédio no futuro." Lueng olhou para a água fraca e vazia e balançou a cabeça. "Parece que se o submundo for construído, terei que deixar alguém gerenciá-lo. Preciso desenvolver uma maneira de proteger a alma da dor da remodelação." Capítulo 135. Após o equinócio de outono, depois de se despedir da alma do velho mestre Wu, Lueng não ficou muito tempo no submundo, mas retornou à cidade de Fushan. O submundo estava deserto e sem vida, o que fazia pessoas como Lueng se sentirem deprimidas. Como o selo de Requiem está por perto, ele não será atacado pelo Ki da morte, mas não gostará disso como os mortos de verdade. Então Lueng não ficaria muito tempo se pudesse.
Quando Lueng retornou ao mundo, Xiaoai permaneceu do lado de fora da casa, atrás do templo do Deus do Fogo, onde o corpo do lobo de Lueng estava no pátio. Sob o sol quente da manhã, a menina estava sentada de pernas cruzadas e com rosto sério, dedicando-se ao cultivo. Hoje em dia, o progresso de Xiaoai no cultivo pode ser considerado rápido. Em termos de força, ela é muito mais forte que o demônio lobo antes da transmigração de Lueng. Mesmo do lado de fora, ela pode ser considerada uma jovem cultivadora forte. Em termos de reino de cultivo, ela é ainda mais elevada que Lueng, que não abriu a porta do céu. Porque Xiaoai já havia aberto a porta do céu quando estava na montanha Anil. Portanto, Xiaoai, a garotinha que sempre fica em silêncio, na verdade tem o reino de cultivo mais alto entre eles. Nesse momento, Xiaoai viu a alma de Lueng aparecer no pátio. Xiaoai levantou-se rapidamente, mas não o saudou. Xiaoai já está familiarizada com o estilo do Deus Lobo e não é mais tão contida e educada. Ao ver que Lueng apenas assinou para ela com um sorriso, mas não deu nenhuma outra ordem, Xiaoai ficou aliviada e continuou sentada em sua posição original e cultivando. O Deus Lobo voltou sozinho. Ela sabia que o velho mestre Wu devia ter reencarnado em segurança. Os assuntos na cidade de Fushan finalmente chegaram ao fim. Para Lueng, ele só precisa esperar até que o imperador saiba os rumores do submundo e então ir até a porta para discutir. Embora Lueng ainda não saiba quem pode ser o futuro senhor do submundo. No entanto, a construção do submundo não será concluída em 1 ou 2 dias. Apenas o plano necessário na fase inicial e o sistema de resposta estabelecido no mundo humano exigem muita mão de obra, recursos materiais e tempo. Portanto, Lueng não tinha pressa. Ele vivia no pátio tranquilo e estudava diversas artes secretas enviadas por Vozuelan para ampliar seus horizontes. Ele queria abrir um novo caminho de cultivo. Em suma, trata-se de escrever ele mesmo uma coleção secreta. E é melhor que possa ser aprendido por todos. Para Lueng, um cultivador que não abriu a porta do céu, é quase um sonho realizar tal desejo. Mas Lueng claramente tem um nível baixo de base de cultivo. Quando aprendeu e deduziu esses métodos profundos de cultivo, não encontrou obstáculos. Ele pôde compreender facilmente muitos segredos profundos de cultivo. Tal coisa é equivalente a uma criança na 3ª série do ensino fundamental que consegue compreender conhecimentos de matemática avançada, como cálculo. Esse tipo de coisa pode ser chamado de milagre no mundo. No entanto, Lueng foi o único que ficou surpreso. Afinal, aos olhos de quem está de fora, o cultivo do misterioso Deus Lobo é profundo, e é fácil entender esses segredos. Lueng, por outro lado, não conseguiu sequer encontrar alguém para conversar. Afinal, se ele sair por aí dizendo que nem abriu a porta do céu, todos vão achar que ele está só brincando. E o mundo é perigoso. No mundo onde os monstros estão à solta, também é uma forma de autodefesa fazer com que mais pessoas tenham medo de você. Lueng não quer fingir ser fraco e depois dar uma lição àqueles que o desprezam. O mundo é tão bonito, o mundo é tão vasto, por que desperdiçar a vida com uma exibição tão frívola? Não se exiba deliberadamente, mas também não demonstre fraqueza deliberadamente. Mantenha uma mentalidade simples, evite a arrogância e a precipitação, e você poderá ir mais longe. Lueng pensou assim. Em uma vida tão tranquila, ele tinha outra sensação. Cultivar o caminho certo pode realmente afetar o humor e o pensamento das pessoas e levá-las a serem boas. Em sua vida anterior, ele provavelmente não teve tempo para pensar sobre essas filosofias de vida. Mas, em contraste, o cultivo de maus costumes pode realmente fazer com que as pessoas se tornem más e cruéis. Olhando na direção do templo do Deus do Fogo, Lueng suspirou. Sem perguntar, ele sabia que na prisão escura, o segundo jovem mestre do clã Wu provavelmente estava passando por um momento ruim. No entanto, a tortura não durou muito. Logo, o segundo jovem mestre revelou todos os seus segredos. Ele conheceu a dama maligna chamada Bambu Verde 2 anos atrás. Naquela época, ela prometeu ajudá-lo a tomar o título de mestre do clã Wu, mas teve que esperar pela oportunidade.
Foi somente recentemente que o segundo jovem mestre Wu teve a oportunidade de informar Madame Green Bamboo que ela viria. Quanto à relação entre a Senhora Bambu Verde e a Caverna do Inferno Verde, o segundo jovem mestre desconhecia. Ele nem sequer sabia o nome da Caverna do Inferno Verde. E o acordo entre o segundo jovem mestre e a Senhora Green Bamboo era pedir ao clã Wu que fizesse algo por ela depois que tudo estivesse feito. Mas a Senhora Bambu Verde não lhe disse o que fazer. A única coisa que ele sabia era que, se não aceitasse o acordo, certamente seria morto. Se ele aceitar esse acordo, a Senhora Green Bamboo o apoiará com todas as suas forças, para que o clã Wu possa se desenvolver mais rápido na cidade de Fushan. Para supervisionar esse acordo, a Senhora Green Bamboo plantou um inseto amaldiçoado no corpo do segundo jovem mestre Wu. Após examiná-lo, o feiticeiro do Templo do Deus do Fogo confirmou que se tratava de uma notória feiticeira do coração. Após ingerir esse tipo de inseto amaldiçoado, o segundo jovem mestre Wu não consegue mais se opor às ordens da Senhora Bambu Verde. Para a Caverna do Inferno Verde e a Senhora Bambu Verde, se o segundo jovem mestre assumir o poder, eles poderão ter uma peça de xadrez na cidade de Fushan. O karma deste incidente foi relatado à capital, com a escolta do segundo jovem mestre Wu. Além disso, Wu Zuelanze escoltou pessoalmente os prisioneiros até a capital para evitar acidentes no caminho. Antes de partir, Elisen se despediu de Lueng. Embora não tenha dito nada sobre o submundo, ela certamente contaria a Lian Shanjing depois que chegasse à capital. Então o tempo passou, dia após dia. Lueng morava na cidade de Fushan e estudava as artes secretas na biblioteca do Templo do Deus do Fogo todos os dias. Wu Feng e a pequena águia Gu se familiarizaram com a cidade de Fushan. A cidade movimentada deixou Guian feliz e relutante em voltar para casa. 2 meses passaram rápido. Lueng chegou à cidade de Fushan no início do verão. Agora era início do outono. Entretanto, Elisen não voltou. Foi Guzhou, a mãe de Guian, que veio visitar Lueng. Ela queria trazer as almas das pessoas boas em seu palácio aquático para o submundo. Isso não só ajuda Lueng a reconstruir o submundo, como também permite que aqueles que morreram vivam por mais décadas. Mas agora Lueng não podia deixar que as almas que estavam fora de sua vista entrassem no submundo. Ele não podia ficar em Pangjiang o tempo todo. Então Lueng pensou por um longo tempo e finalmente foi até o Palácio das Águas e despejou uma poça de água amarela de nascente ali. Essas boas almas podem dormir na água amarela da fonte para evitar a dor da dissipação e esperar pelo dia em que o submundo começará a ser construído. Claro, tudo isso é voluntário. Naquele momento, Guzhou pedirá para aquelas boas almas, que estão dispostas a contribuir para a construção do submundo, dormirem na piscina. Se não quiser, você também pode se abrigar no Palácio das Águas e esperar a dissipação natural para não sofrer com o vento e o sol. Depois que o assunto foi resolvido, Lueng estava livre novamente. Entretanto, com o passar do tempo, Lian Shanjing, que Lueng estava esperando, nunca apareceu. Até Elisen, que disse volte logo ao se despedir, desapareceu. Quando ele perguntou sobre os bruxos da cidade, ele recebeu a notícia de que o país do Passo de Fogo estava passando por uma expurgação. Todas as grandes cidades estavam conduzindo buscas secretas para tentar descobrir as famílias controladas pela Caverna do Inferno Verde, como o clã Wu. O clima estava tenso. Lian Shanjing e Elisen estão ocupados agora, então não tem tempo para lidar com os assuntos do submundo. Enquanto Lueng esperava na cidade até o equinócio de outono, Elisen ainda não havia retornado. Neste momento, Lueng leu todos os livros de cultivo da biblioteca do Templo do Deus do Fogo na cidade de Fushan. Embora existam muitos outros livros, Lueng não está muito interessado neles. E conforme o final do ano se aproxima, a conferência especial do Tesouro do Reino das Sereias será realizada em breve. Wu Feng ainda estava esperando para ir ao Mar do Sul e pedir remédio a Wu Gu.
Finalmente, Lueng sorriu amargamente no vento sombrio do outono e deixou a cidade de Fushan com Xiaowai, Wufeng, a pequena águia Gu e o pássaro rechonchudo que já havia desistido da resistência. Mais uma vez embarcamos em uma jornada para o sul. Desta vez, seu destino eram os países ultramarinos além do Mar do Sul. Capítulo 136. Montanhas Caídas do Dragão. Ao descer a colina, Lueng pensou que a oportunidade de abrir a porta do céu era acabar com o karma entre o demônio lobo original e o clã Wu. Entretanto, depois de chegar à cidade de Fushan e ver muitos segredos de cultivo, ele percebeu que sua chance de abrir a porta do céu não era o karma, mas a estrada. Se Lueng não consegue encontrar seu próprio caminho, ele não consegue abrir a porta do céu. Depois de entender isso, Lueng se acalmou, sem mais ansiedade. Seus pensamentos e mentalidade mudaram. Esta viagem para o sul é baseada na mentalidade de cruzeiro e lazer, além de cultivar seu método de cultivo de trovões ao longo do caminho. Quando Lueng e os outros deixaram a cidade de Fushan, a pedido de Lueng, apenas 2 magos da cidade de Fushan vieram se despedir deles. Os 2 magos ficaram com Lueng e os outros até que eles saíram da pedra limítrofe. As 2 figuras fizeram uma saudação em frente à pedra divisória e depois se separaram. Os 2 magos queriam pedir a Lueng que esperasse o retorno de Wuzuan. Só que como Lueng decidiu ir, eles não puderam falar muito. Depois que Lueng saiu da fronteira da cidade de Fushan, eles deixaram as vastas planícies e entraram nas acidentadas e íngremes montanhas do Dragão Caído. A pequena águia Gu pairava sobre as cabeças das pessoas, piando animadamente, como o choro de um bebê se espalhando pelas montanhas. Seu grito assustou muitos animais à beira da estrada. Para Gu Reagli, que está no rio Pangjiang, é uma experiência sem precedentes poder entrar em uma cidade humana movimentada. Agora que ele deixou o rio Pangjiang e está indo para o Mar do Sul, onde nunca esteve antes, o coração da pequena águia Gu estava muito animado. Wufeng caminhou pela estrada da montanha e gritou fracamente: "Não voe muito longe, ou você será emboscado pelas feras ferozes da montanha." Ao lado de Wufeng, seu cavalo Bo, há muito separado, carregava bagagem e não gostou do chamado de Wufeng. Durante os últimos meses em que Wufeng esteve na cidade de Fushan, seu cavalo Bo estava vagando pelas montanhas fora da cidade, e parece que ele também encontrou outra égua Bo. O cavalo Bo quer que Wufeng fique na cidade de Fushan por mais tempo porque quer ver se consegue se aproximar da égua Bo. Mas o deus lobo disse que estava indo para o sul. Como Wufeng ousa se atrasar? Ele rejeitou diretamente o pedido do cavalo Bo e o conduziu para o sul. Portanto, o descontente cavalo Bo não queria mais ser montado por Wufeng. Depois de caminhar pela trilha acidentada da montanha por meio-dia, as forças de Wufeng começaram a se esgotar. O cavalo Bo bufou ao ouvir isso e constantemente expeliu o ar pelas narinas, zombando de seu dono. As montanhas da Queda do Dragão são íngremes e acidentadas, e a estrada é difícil de percorrer, o que as torna muito mais difíceis de caminhar do que Lueng imaginava. Se as pessoas comuns caminhassem pelas montanhas da Queda do Dragão, gastariam muito tempo e energia. Wufeng caminhava há apenas meio-dia e não aguentava mais. Mas quanto mais fundo nas montanhas, mais difícil a estrada se torna. No dia seguinte, Lueng e outros não conseguiam nem ver a terra suave. Entre as montanhas íngremes, havia um abismo de penhascos íngremes. A estrada através das montanhas caídas do dragão foi cortada em uma montanha muito íngreme. Em muitos lugares, havia apenas estradas de tábuas. Caminhando na beira da estrada, se um pé estivesse vazio, não haveria ossos restantes. A inclinação das montanhas quase verticais é quase como a de uma faca. Lueng balançou a cabeça ao ver uma montanha tão estranha. Não é de se admirar que haja um rumor sobre a queda do dragão ancestral na veia da montanha da Queda do Dragão. As montanhas são tão estranhas. Se você as olhar de uma altitude elevada, elas parecem densas escamas de dragão, uma após a outra. No terceiro dia, Lueng e outros entraram oficialmente no escopo central das montanhas do Dragão Caído. Aqui, a tendência das montanhas e a estrada entre elas são mais íngremes do que Lueng esperava.
Não só existem penhascos íngremes e um abismo sem fundo, como a distância entre as montanhas também se torna irregular. Às vezes, a proximidade é tão grande que pessoas comuns conseguem pular diretamente para a montanha oposta. Mas às vezes eles estão distantes e só conseguem ver vagamente a face da montanha entre as nuvens. Quanto ao enorme vão entre as duas montanhas, há uma densa neblina branca, e é impossível espiar o fundo do poço. Wu Feng disse que as montanhas caídas do dragão ficam envoltas em neblina o ano todo. Quanto mais fundo você for, mais espessa será a neblina, e ela não desaparecerá o ano todo. Entre as montanhas misteriosas envoltas em névoa, há um estranho animal chamado Kun na cordilheira, que se parece como uma enorme baleia. Mas ele voa pelas montanhas, engole nuvens e sopra névoa, sugando o que espiritual do céu e da terra. De temperamento gentil, ele também tem o terrível poder de destruir montanhas e rochas, o que faz com que as pessoas não ousem provocá-lo. Mas Lueng não o encontrou. Depois de chegar aqui, devido às montanhas mais íngremes da cordilheira, não só o caminho de cavalete se tornou mais frequente, mas também surgiram pontes de cabos conectando as montanhas. Uma ponte suspensa após a outra atravessa as montanhas envoltas em névoa branca, conectando uma cadeia de montanhas após a outra, conectando as estradas nas montanhas. Algumas dessas pontes de ferro eram muito mais longas do que Lueng imaginava, e a mais longa delas ultrapassava 1 quilômetro. É logicamente impossível que exista uma ponte de ferro tão longa. Na vida anterior de Lueng, aquelas pontes de 2 quilômetros de comprimento eram todas feitas de concreto rígido, sustentadas por pilares e fixadas por finos cabos de aço para manter a estabilidade. Mas a enorme ponte de correntes de ferro na montanha é, na verdade, apenas uma simples ponte de correntes de ferro. Não há pier nem cabo, mas quando conectada entre as duas montanhas, ela se mantém estável, sem tremer. Tal situação é contrária ao senso comum. Lueng ficou surpreso ao ver isso. Quando Wu Feng viu a curiosidade de Lueng, ele explicou. Todas as pontes de corrente de ferro da montanha foram feitas pelas tribos dos 9 Li. Quando o falecido imperador era vivo, ele fez amizade com Li Tan, da tribo Li. As pontes de corrente de ferro na montanha do dragão foram forjadas por Li Tan. Essas pontes de ferro foram construídas há mais de 400 anos. Por 400 anos, nem terremotos nem ventos conseguiram danificar essas pontes de ferro. A narração de Wu Feng fez Lueng repentinamente ficar ciente. Foi originalmente construída pela tribo Li. Não é de se admirar que as correntes das pontes de ferro sejam diferentes das de ouro e ferro comuns. Tendo visto o que os sacerdotes do Departamento dos Corsários do Vento e do Departamento do Grande Mar podem fazer, Lueng sabe que a metalurgia da tribo Li é realmente diferente das pessoas comuns. Embora as pontes de ferro na montanha sejam contrárias ao senso comum, não seria surpreendente se elas tivessem sido construídas pela tribo Li. Afinal, eles podem até forjar a espada do trovão celestial. Em contraste, as pontes de ferro no meio do nevoeiro não são grande coisa. Capítulo 137. Cultivador a seta. O terreno da montanha Dragão Caído é perigoso e acidentado. No quinto dia, embora o cavalo Bo tivesse se acalmado e oferecido Wu Feng para montá-lo, ele recusou. Nesse sentido, naturalmente, houve um sorriso de escárnio por parte do cavalo Bo. No entanto, depois que Wu Feng remodelou seu coração taoísta, ele se tornou insensível. A zombaria do cavalo Bo não o afetou em nada. O grupo continuou a viajar pelas montanhas. No sexto dia, quando estavam prestes a sair da área central da ponte de correntes de ferro, avistaram inesperadamente o Kun nas montanhas mencionadas por Wu Feng. A neblina da manhã cobria as montanhas Dragon Falingo, deixando as montanhas já envoltas em neblina ainda mais nebulosas. Ao cruzar uma ponte de ferro entre duas montanhas, Lueng e outros de repente ouviram um grito alto e desolado ecoando nas montanhas. O grito desolado parece estar cheio de vicissitudes da vida e tristeza, o que faz com que as pessoas inconscientemente queiram parar e ouvir.
Mais tarde, a neblina da montanha surgiu e uma enorme sombra negra se espalhou pelo mundo e voou sobre a cabeça de Lueng. Pelo abdômen enorme e largo, assim como pelas barbatanas que aparecem e desaparecem nas nuvens, ela é uma baleia assustadoramente grande. No entanto, em uma inspeção mais detalhada, esse enorme monstro é um pouco diferente da baleia. Lueng ficou surpreso ao ver que o enorme animal chamado Kun, na montanha, vagava pelas nuvens, mas seu corpo enorme se movia com destreza. Parecia que não estava nas montanhas, mas sim no fundo do mar. Ele se moveu e se contorceu, e então as nuvens se dispersaram, o que foi espetacular. Nessa cena espetacular e mágica, até mesmo Xiaowai, que tinha um temperamento frio, não conseguiu evitar abrir os olhos e a boca, chocada. Embora ela tenha ouvido Wu Feng dizer que Kun na montanha era extraordinário, ouvir sobre isso foi uma experiência totalmente diferente do que ver com seus próprios olhos. Atrás de Lueng um longo suspiro soou neste momento. Todos os seres vivos, o mar de sofrimento sobe e desce, ai, ai, ai. Lueng ficou atordoado com essa emoção repentina. Todos se viraram e encontraram uma figura magra atrás deles. Um pedaço de pano grosso com pelos amarelos estava enrolado ao redor do corpo da pessoa. Os pelos desgrenhados pareciam um ninho de pássaro, e a área estava coberta de poeira. Do corpo emagrecido, não se via nenhum vestígio de gordura, e as costelas eram claramente visíveis. O cajado de madeira em sua mão era um galho morto recolhido casualmente na beira da estrada. Havia um pacote de trapos no ombro, que era o artigo mais comum dos cultivadores ascetas. No entendimento de Lueng, não há Buda neste mundo, mas há cultivadores ascetas. Esses cultivadores ascetas não têm divindades específicas para adorar. Eles buscam apenas paz interior ou desapego da alma. Eles estavam desleixados e esfarrapados, carregando gravetos mortos colhidos aleatoriamente na beira da estrada, entoando escrituras antigas enquanto caminhavam. Eles tinham que suportar o que as pessoas comuns sentiam como doloroso, como privação prolongada de comida e água, calor e frio extremos, e exercitar a paciência e a alienação. Portanto, a existência de cultivadores ascetas não é incomum, há muitos neste mundo. Mas este cultivador asceta, Lueng, pareceu surpreso, porque mesmo segurando o selo de Requiem, ele não percebeu a chegada do cultivador. Não há aura no corpo do cultivador. Mesmo se você o observar com o selo de Requiem fantasma, verá apenas uma alma calma e simples, sem luz divina. Parecia que o que apareceu atrás deles era apenas um humano comum. Lueng pulou das costas do lobo branco e caiu no chão. Então, ergueu as mãos em direção ao cultivador asceta e disse: Mestre, eu sou o Lueng, da montanha Anil. A saudação ativa de Lueng deixou o cultivador asceta à distância atordoado. Ele virou a cabeça, olhou para Lueng e os outros na ponte de ferro e fez uma saudação. Meu nome é Gilme e sou apenas uma pessoa comum. Por favor, não me chame de mestre. Em meio às nuvens, o cultivador asceta era muito modesto. Na ponte suspensa, Lueng sorriu. Mestre, o senhor foi para a montanha sozinho. Também quer viajar para o sul? Se não se importar, pode viajar conosco. Podemos caminhar juntos, conversar, o que acha? As palavras de Lueng fizeram o cultivador asceta chamado Gilme hesitar por alguns segundos. Então ele disse: se não se importar, seria um prazer acompanhá-lo. Lueng cumprimentou com um sorriso. Desde então, o cultivador asceta chamado Gilme juntou-se à equipe de Lueng. Como Gilme disse, ele é lento e merece ser chamado de fardo. Com ele no time, Lueng e seus seguidores eram muito mais lentos. Diante da reação de Wu Feng e dos outros, o corpo de Gilme ficou tão fraco quanto o de um mortal, parando para respirar no caminho acidentado da montanha de tempos em tempos. Para cuidar do mestre Gilme, Lueng diminuiu a velocidade. Embora o mestre Gilme fosse magro e mole, como um velho que poderia ser levado embora por uma rajada de vento, Wu Feng e Xiaowai não ousaram desrespeitá-lo. Porque quando Lueng e o mestre Gilme conversavam com um sorriso, o conteúdo sobre o qual conversavam era profundo e misterioso para Wu Feng e Xiaowai.
Wu Feng ouviu com muita atenção e até desejou que o mestre Jiu Mi pudesse andar mais devagar, para que ele pudesse ouvir mais sobre o Deus Lobo e sua conversa. O mestre Jiu Mi não escondeu isso deliberadamente. Todos sabiam que aquele velho cultivador da seta, aparentemente fraco e emaciado, era na verdade um especialista com uma base de cultivo elevada. Ele apenas escondeu sua base de cultivo e caminhou pelo mundo com um corpo magro e fraco. Enquanto acampava à noite, Lueng de repente sorriu para o vento forte nas montanhas e para a lua fria no céu noturno perto da fogueira. Mestre, você conhece a magia do trovão? Jiu Mi olhou profundamente para o avatar da alma de Lueng e sorriu, dizendo, por favor, me ensine. Lueng riu e pensou, e de repente surgiram nuvens escuras do nada na montanha do dragão caído. Depois que aquelas nuvens escuras apareceram, elas rapidamente se reuniram. Logo, uma enorme nuvem escura pairava sobre suas cabeças. O poder do trovão pairava nas nuvens. Wu Feng se encolheu no canto, olhando a cena com uma expressão complicada. Lueng disse com um sorriso. O poder do trovão é extremamente feroz, o que é difícil de esconder. Mas tenho adquirido um pouco de entendimento no meu cultivo ultimamente. Embora eu não consiga esconder o poder do trovão, tenho algumas ideias. Por favor, dê uma olhada, mestre. Depois disso, a alma de Lueng de repente voou de um trovão branco no céu, direto para o céu e explodiu nas nuvens. Estrondo, o poder feroz do trovão rugia nas montanhas. Mas parece ser mais fraco do que Jiu Mi imaginou. Quando o velho cultivador da seta viu essa cena, seus olhos brilharam e ele ficou interessado. Ele sorriu e disse, pode ser assim. Embora essa técnica seja rudimentar, ela é contrária à magia comum. Acho que foi desenvolvida por você, certo? Lueng assentiu e disse, ainda está em fase exploratória. Você pode me dar alguns conselhos? O velho cultivador da seta à sua frente era bom em esconder seu ki espiritual, então Lueng naturalmente pediu conselhos com um sorriso e não escondeu sua motivação. E Jiu Mi também estava curiosa, rindo e discutindo com Lueng sobre o poder feroz do trovão. Para o velho cultivador da seta, também é uma experiência maravilhosa aproximar-se do trovão celestial. Além disso, agora ele não só pode entrar em contato com o trovão celestial, mas também ouvir a descrição detalhada de Lueng sobre a singularidade do trovão celestial. Um estava curioso sobre o trovão celestial, e o outro estava interessado no método de esconder o ki espiritual, então eles começaram uma discussão acalorada. Na originalmente silenciosa montanha do dragão caído, trovões celestiais apareciam de tempos em tempos. O trovão aterrorizante assustou os animais e pássaros da montanha, que fugiram para todos os lados e não ousaram se aproximar da área onde as nuvens de tempestade estavam surgindo. Por causa de um homem e um lobo que estavam intoxicados com a comunicação do taoísmo e do Dharma, outros tiveram que ficar na montanha e esperar. O trovão celestial cintilou nas mãos de Lueng, dissipou-se de tempos em tempos e então reapareceu, demonstrando suas maravilhas ao velho cultivador da seta à sua frente. Capítulo 138. O dragão da Vela Yin. 1. Nas montanhas da queda do dragão, cobertas por nuvens e névoa, as nuvens escuras de tempestade surgiam silenciosamente, e o grande poder já havia assustado todos os animais selvagens próximos. Agora, eles eram os únicos seres vivos num raio de 16 quilômetros, exceto por alguns mosquitos e formigas. Lueng e o mestre Jiu Mi estavam sentados em um enorme penhasco. Nuvens e névoas o cercavam e depois se dispersavam. A luz incandescente dos relâmpagos aparecia de tempos em tempos entre eles. 3 dias se passaram. Os 10 dedos do mestre Jiu Mi estavam levemente enegrecidos. Essa é a marca deixada quando ele tentou tocar o trovão celestial. Felizmente, o poder do trovão celestial foi amplamente suprimido por Lueng, e o velho cultivador da seta também é forte. Este pequeno ferimento não o afetará. A essa altura, o velho cultivador da seta já havia entendido a ideia de Lueng. O trovão celestial é violento e chocante demais. É inconveniente andar no mundo comum. Lueng quer escondi-lo para poder andar entre os mortais sem machucá-los.
Nesse sentido, o velho cultivador da seta expressou sua apreciação e se dispôs a ajudá-lo. Mas o trovão celestial é muito poderoso. Embora o velho cultivador da seta seja excelente no cultivo e bom no método de cultivo de ocultar o que é espiritual. Entretanto, eles nunca fizeram muito progresso em como esconder o que é espiritual de Lueng. Pelo contrário, com seus argumentos e a constante demonstração de trovões celestiais de Lueng, as crescentes nuvens de trovão celestiais nas montanhas se tornaram mais violentas. Até mesmo os magos da cidade de Fushan sentiram a mudança nas profundezas da montanha do dragão caído e ficaram chocados. Wu Feng e Xiaoai permaneceram à distância, esperando o fim da conversa de Lueng e do velho cultivador da seta. No entanto, apenas Xiaoai, cuja base de cultivo era especial, conseguia ouvir atentamente as conversas. Wu Feng não conseguia nem chegar perto. Só conseguia observá-los de longe, com Wu Yan e o cavalo do. No quarto dia, estava ensolarado nas montanhas, o que tornou a área mais sombria e terrível. A discussão de Lueng com o velho cultivador da seta encontrou um problema inextricável neste momento. Os dois discutiram por um longo tempo, mas não conseguiram encontrar uma solução. Olharam um para o outro e suspiraram. Lueng suspirou. Parece que essa discussão só pode terminar aqui. O velho cultivador da seta juntou as mãos e suspirou. Amigo, você está tentando algo que ninguém jamais tentou antes, o que eu realmente admiro. Infelizmente, minha força não é forte o suficiente para ajudá-lo. Lueng sorriu e balançou a cabeça, dizendo, embora eu não tenha realizado meu desejo, ganhei muito. No meio do caminho, Lueng de repente sentiu algo e franziu a testa ao olhar para a distância. Ao mesmo tempo, o velho cultivador da seta também virou a cabeça. Nas montanhas dragão caído iluminadas pelo sol, uma luz negra e fria surgiu de repente do céu, atravessou as montanhas íngremes, cortou o céu e finalmente caiu na rocha onde Lueng e o velho cultivador da seta estavam. Ele se transformou em um homem de meia-idade, de aparência fria e um pouco magro. O homem de meia-idade sorriu e curvou as mãos, dizendo, estou descendo aqui para prestar homenagem a um velho amigo da montanha do dragão caído, mas não esperava encontrar vocês dois. Sua palestra é bem interessante, será que tenho a honra de ouvir? O homem de meia-idade que apareceu de repente não tremeu nem um pouco sob as nuvens de trovão celestiais. Parece que ele não tinha medo do feroz trovão celestial. Lueng e o velho cultivador da seta se entreolharam. Lueng sorriu e disse, é uma pena que você tenha chegado tarde, e o debate acabou logo. Nós dois caímos em uma situação insolúvel. Também é perda de tempo continuar discutindo, então só podemos terminar aqui. Lueng decidiu ir embora, mas o homem de meia-idade estava mais interessado. Ele perguntou com grande interesse, você pode me contar em detalhes? Lueng pensou um pouco e contou-lhe o problema. Ele levou mais meia hora. Sobre as enormes rochas da montanha, o homem de meia-idade assentia de vez em quando e então perguntava algumas coisas sobre o trovão celestial. Inconscientemente, as duas pessoas que planejavam sair sentaram-se novamente. E dessa vez, mais uma pessoa entrou na discussão. O homem sombrio de meia-idade sentou-se em frente a eles, balançando a cabeça de vez em quando para expressar sua opinião. Quando o sol se pôs e a lua e as estrelas estavam altas, os três encontraram um método em sua discussão detalhada para resolver o problema. Sob o luar frio, Lueng lançou um trovão brilhante em sua mão. Desta vez, porém, o trovão extremamente perigoso não demonstrou nenhuma ferocidade. Parecia ser apenas um trovão comum. Embora esse tipo de comum durasse apenas um quarto de hora, ele prenunciava que Lueng finalmente havia superado o problema inicial. Entre as montanhas, três pessoas riam alegremente. Lueng sorriu e disse, então, finalmente vejo o amanhecer da esperança. O velho cultivador da seta sorriu e assentiu, e o sombrio homem de meia-idade também demonstrou um traço de alegria. Naquela enorme rocha da montanha, Lueng e o velho cultivador da seta conversavam sobre suas próprias dicas de métodos de cultivo.
Embora o homem de meia-idade não conhecesse o trovão celestial e sua arte de ocultar o que espiritual fosse comum, ele frequentemente conseguia apresentar algumas sugestões maravilhosas, que inspiravam muito Lueng e o velho cultivador da seta. O quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia, as três pessoas no topo da montanha conversavam sobre o Tao. Embora o ar estivesse carregado de eletricidade crepitante, ninguém se levantou para ir embora. O tempo voa. No piscar de olhos, 10 dias se passaram. As três pessoas ainda estavam conversando na montanha. Até mesmo o homem de meia-idade, que parecia sombrio e terrível, agora mostrava um raro sorriso ansioso. Entretanto, no 10º dia, Lueng tomou a iniciativa de parar de falar e disse: "Por favor, espere um momento." Com isso, ele gritou para a pequena águia Gu à distância: "Guian, venha aqui." O trovão celestial no corpo de Guian estava quase esgotado. Lueng precisava injetar novos trovões celestiais em Guian para manter o equilíbrio das duas forças em seu corpo. Diante do chamado de Lueng, embora Guian estivesse com medo do trovão celestial perto da rocha da montanha, ele voou e pousou na frente de Lueng. Ao ver Lueng tomando a iniciativa de parar de falar e injetar um trovão celestial na pequena águia Gu, tanto o homem de meia-idade quanto o velho cultivador da seta ficaram surpresos e perguntaram sobre a situação. Lueng também mencionou casualmente a situação atual de Guian, mas não disse quem eram os pais de Guian. O homem de meia-idade olhou para a aparência tímida da pequena águia Gu, balançou a cabeça e disse: "Você precisa injetar um raio de trovão no corpo dele a cada poucos dias, isso é muito problemático." Depois de pensar por um tempo, o homem de meia-idade sorriu e disse: "Nesse caso, por que não injeto um pouco do meu poder no corpo desta pequena águia Gu para ajudá-lo?" O velho cultivador da seta também sorriu e disse: "Tenho a mesma ideia, com os poderes de nós três juntos, isso pode ajudar a suprimir a doença em seu corpo." Lueng ficou um pouco surpreso, mas esse assunto era de grande benefício para a pequena águia Gu, então ele concordou naturalmente. Então, na rocha, o homem de meia-idade injetou um fio de seu ki demoníaco no corpo da pequena águia Gu. No instante, o corpo da pequena águia Gu tremeu de repente, e todas as penas pareciam brilhar, mostrando a atmosfera desolada e antiga do deserto. No segundo seguinte, a atmosfera desapareceu. No entanto, a desordem no corpo de Guian foi completamente suprimida. Mais tarde, o velho cultivador da seta sorriu e acariciou a cabeça de Guian, e também injetou um traço de ki do espírito sagrado no corpo de Guian. Com a ajuda dos dois, Lueng sorriu imediatamente e injetou um raio de trovão no corpo de Guian, que se transformou em uma barreira para separar completamente as duas forças originais no corpo de Guian. Desde então, as duas forças caóticas no corpo de Guian foram completamente separadas. Lueng só precisa injetar um traço de trovão celestial em Guian a cada poucos anos para mantê-lo seguro agora. Capítulo 139. O dragão da velha Yin. 2. Nas montanhas, 3 pessoas caíram na gargalhada. No momento em que a condição corporal da pequena águia Gu foi estabilizada pelas 3 pessoas, todos riram alto. Lueng sorriu e disse: "Guian, agradeça aos 2 antecessores." A pequena águia Gu, sem saber o que dizer, tremeu entre os 3. Mas, como Lueng disse, imediatamente se ajoelhou e se prostrou. A reverência parecia uma galinha bicando arroz, como sempre. O homem de meia-idade sorriu, balançou a cabeça e disse: "Não me agradeça, apenas vá para o lado e não afete nossa conversa." Lueng acenou com a cabeça para deixar Guian sair. Mais tarde, as 3 pessoas retornaram ao tópico anterior. Nas montanhas, vento e trovões estavam agitados. O poder feroz do trovão surgia entre as montanhas. Xiaowai, carregando a espada do trovão celestial, sentou-se calmamente do lado de fora da rocha, em silêncio, como uma escultura. Entretanto, Wu Feng e Guian ainda estavam parados à distância, esperando o fim do discurso. No 15º dia, Wu Feng estava prestes a ficar sem comida seca, então ele teve que levar Guian de volta para a cidade de Fushan para comprar comida seca e depois voltou. Quando ele retornou à montanha, as 3 pessoas na rocha ainda não tinham ido embora.
De vez em quando, ouviam-se risadas vindas da rocha. E às vezes, havia silêncio por 1 ou 2 horas, como se todos os três estivessem em pensamentos profundos. Wu Feng e Guyan já estavam acostumados com isso. Não se assustavam mais com os trovões. Em vez disso, dormiam e comiam como se nada estivesse acontecendo. O cavalo Bo jazia preguiçosamente num canto, sem se dar ao trabalho de se mexer. De qualquer forma, mesmo que não comesse nada por 1 ano, não morreria. O 17º dia, o 18º dia e o 19º dia, a aura do trovão tornou-se mais solene com o passar do tempo. No final, não apenas o trovão de Luen, mas também a luz sagrada do velho cultivador da seta, bem como o demônio maligno que do homem de meia-idade, surgiram ali. Na rocha, às vezes o vento uivava com que maligno, às vezes o vento era claro e sagrado, às vezes o vento era escuro e violento. Os magos da cidade de Fushan vieram verificar a situação. Eles observaram a situação de longe e partiram após serem explicados por Wu Feng. Eles não ousaram perturbá-los novamente. Desta vez, Wu Feng se preparou para uma longa espera e comprou muita comida seca. Logo, 1 mês se passou. A cena na rocha excedeu em muito a imaginação de Wu Feng. Nuvens sombrias e violentas de trovão caíram do céu e pousaram na rocha, surgindo ao redor de Lueng. O velho cultivador da seta e o homem de meia-idade estavam sentados nas nuvens tempestuosas, lutando para controlar o trovão. Entretanto, o mundo exterior não conseguia mais ver as 3 pessoas na rocha há muito tempo. A única coisa que eles conseguiam ver era uma nuvem que se aproximava violentamente. Até mesmo Xiaowai, que estava esperando do lado de fora, desapareceu nas nuvens de tempestade. Wu Feng e Guyan esperavam ansiosamente do lado de fora, mas não podiam nem especular sobre a situação na rocha. Até o 57º dia. De repente, as 3 pessoas caíram na gargalhada em meio às nuvens de tempestade que se congelavam. Lueng sorriu e disse: "Obrigado pela sua ajuda." Então, nuvens de tempestade avançaram violentamente em direção ao meio e pareceram ser sugadas. À medida que as violentas nuvens de trovão se dissipavam, as 3 figuras apareceram novamente. Lueng, vestido de branco, estava no meio das nuvens celestiais de trovão enquanto elas giravam loucamente ao seu redor, constantemente se fundindo em seu corpo. Com o influxo das nuvens de trovão celestiais, o ki espiritual no corpo de Lueng gradualmente se acalmou. No final, quando todas as nuvens de trovão celestiais desapareceram em seu corpo, o corpo deslumbrante de Lueng voltou ao normal novamente. Até mesmo cultivadores comuns olhavam para ele com seus olhos mágicos agora. Eles só se sentiriam tontos, mas seus corações tal não seriam partidos novamente. O homem de meia-idade observou a cena, sorriu e disse: "Aprendemos muito com a discussão dos últimos 2 meses. Inesperadamente, esta viagem à montanha do dragão caído valeu muito a pena." O velho cultivador da seta suspirou e disse: "Parabéns, seu desejo foi realizado. Mas este método mal consegue conter o poder do trovão. Se você quiser resolvê-lo perfeitamente, precisamos estudá-lo mais." O homem de meia-idade balançou a cabeça e disse: "Acho que está bom. Você pode liberar seu trovão contido quando enfrentar seu inimigo. Mesmo que o enfrentemos, teremos que fugir. É realmente uma boa forma de luta." O velho cultivador da seta balançou a cabeça e disse: "Este método é muito violento. Causará dor intensa e dilacerará a alma de qualquer pessoa que o tocar. Eu não suportaria imaginar isso." O homem de meia-idade olhou fixamente e disse: "Dizem que esse método pode ser usado para atacar seu inimigo. Não é melhor que seu inimigo morra de forma mais trágica?" O velho cultivador da seta sorriu, sem discutir, mas olhou para Lueng. Neste momento, Lueng conteve todas as nuvens de trovão perigosas e o demônio maligno que. Ele saudou solenemente as 2 pessoas à sua frente e disse: "Obrigado, amigos taoístas." O velho cultivador da seta e o homem de meia-idade também saudaram ao mesmo tempo, e seus rostos estavam sérios. As discussões dos últimos 2 meses beneficiaram muito todos os 3. Lueng sorriu e disse:
Eu queria conversar mais com você sobre outras dicas de cultivo, mas agora já disse tudo o que sei, então só posso esperar pela próxima vez. De repente, o homem de meia-idade sugeriu: por que não deixamos este lugar e voltamos daqui a 10 anos? Eu admiro muito vocês dois e quero fazer amizade com vocês. O que acham? Lueng olhou para o velho cultivador da seta. Ao vê-lo assentir, não pode deixar de rir e dizer: certo. Amigos taoístas, vocês têm poderes extraordinários, eu concordo naturalmente. Depois de dizer isso, Lueng curvou a mão novamente com seriedade e disse: eu sou o Lueng da montanha Anil. O velho cultivador da seta sorriu e juntou as mãos. Sou Jiu Mi, um cultivador comum. Então ambos olharam para os homens de meia-idade ao lado deles. Este homem de meia-idade parecia muito maligno e feroz. Lueng e o velho cultivador da seta não conseguiam adivinhar sua origem. O homem de meia-idade sorriu e curvou as mãos, dizendo: eu sou Zhu Jiuyou, o deus de Zongshan. Esta frase ressoou, espalhando-se pelas montanhas. O distante Ufeng ficou chocado. Lueng também ficou um pouco chocado. O sorriso do velho cultivador da seta tornou-se um pouco rígido. No momento em que o nome Zhu Jiuyou apareceu, o velho cultivador da seta recuou meio passo e silenciosamente alcançou a pequena bolsa quebrada em seu corpo. Lueng ainda estava sorrindo, mas a espada do trovão celestial nas costas de Xiaowei deu um choque repentino e emitiu um leve som de espada. Em um instante, a figura de Zhu Jiuyou recuou alguns passos, balançando a cabeça para as duas pessoas na rocha. O que você está fazendo? Zhu Jiuyou parecia desamparado. Minha reputação é tão ruim assim neste mundo. Lueng pensou um pouco e sorriu, acalmando a antiga espada verde escura nas costas de Xiaowei. Então ele disse: você é famoso demais. Até eu sei que há 1000 anos você engoliu um país inteiro no Mar do Leste. Não ouso subestimá-lo. O velho cultivador da seta tossiu, soltou a pequena bolsa quebrada e disse: foi mal, não vejo nenhum ki demoníaco maligno em seu corpo. Acho que o boato não é real. No céu, a alguns quilômetros de distância, Zhu Jiuyou sorriu amargamente. Amigos, parece que vocês dois são mais fortes do que eu imaginava. O que será que tem naquela pequena bolsa quebrada? E a espada do amigo Lu? Não sei como será a cena depois que ela for retirada da bainha. Com essas palavras, Zhu Jiuyou voou de volta para a rocha. Embora o incidente de milhares de anos atrás não tenha sido tão grave quanto aquele rumor, eu tinha um defeito. Contarei a você em detalhes na próxima vez. Lueng e o velho cultivador da seta assentiram. Embora o rumor sobre o deus de Zongshan, Zhu Jiuyou, seja feroz e terrível. Entretanto, as três pessoas conversaram livremente por 2 meses e já sabiam sobre a base de cultivo um do outro. Embora Zhu Jiuyou parecesse feroz e violento, ele não era mau. Portanto, tanto Lueng quanto o velho cultivador da seta estavam dispostos a deixar de lado seus preconceitos e fazer amizade com ele. No final, os três riram. Os 3 homens fizeram um pacto de 10 anos. Mais tarde, o homem de meia-idade que alegou ser Zhu Jiuyou, o deus de Zongshan, desapareceu repentina e livremente. O velho cultivador da seta, coberto de trapos amarelos escuros, suspirou, juntou as mãos e disse: eu deveria ir, Lueng, meu bom amigo, até mais. Lueng sorriu e disse: você não me segue. Tenho um pouco de imaginação sobre o caminho dos cultivadores ascetas, o que pode ser útil para você. Lueng se referiu ao caminho do budismo e do taoísmo. Mas o velho cultivador da seta acenou repetidamente com a mão e disse: não, meu amigo, sua ideia é muito chocante. Se eu ouvir demais, temo que meu coração tal ficará confuso. Adeus. Depois de dizer isso, o velho cultivador da seta foi embora e desapareceu da vista de Lueng. Lueng sorriu desamparadamente e também se divertiu. Ele apenas disse isso casualmente. O conhecimento do budismo e do taoísmo é realmente tão terrível para aquele velho cultivador da seta. Capítulo 140. Comparação entre pessoas. Com a separação das 3 pessoas, a rocha finalmente recuperou a calma do passado.
Lueng, vestido de branco, desceu da rocha com um sorriso e caminhou em direção a Wu Feng. Xiao Ai, carregando a espada do trovão celestial, seguiu silenciosamente sem dizer uma palavra. Wu Feng sorriu e parabenizou Lueng. Ao mesmo tempo, ele admirava muito o Deus Lobo. Embora ele já soubesse que o Deus Lobo era incomum, ele conseguia assustar o lendário Zhu Junyou por vários quilômetros, o que ainda era um choque completo para Wu Feng. Isso também lhe deu uma boa visão. Aqueles que são qualificados para ouvir a palestra desses três ao mesmo tempo são raros no mundo. Embora Wu Feng não tenha entendido nada do que eles disseram, foi o suficiente para ele se gabar por toda a vida. Claro, Guyan obteve mais benefícios. A pequena águia Gu não apenas suprimiu a doença em seu corpo, mas também teve um futuro brilhante. Mas a pequena águia Gu, com uma cabeça simples, não tem noção de nada disso. Observando a pequena águia Gu voando para cima e para baixo, importunando o cavalo Bo na beira da estrada, até mesmo Lueng não conseguiu evitar balançar a cabeça. Esse rapazinho é um otimista, ok, devemos continuar na estrada. Lueng disse. Irmão Wu, obrigado por esperar aqui. Lueng deixou a cidade de Fushan no início do outono, mas agora já é final de outono. Na montanha caída do dragão, as folhas murchas e todas as coisas estavam sombrias, e as árvores originais não eram mais verdes. Wu Feng disse com um sorriso. Estou ouvindo aqui há 2 meses. Embora eu não tenha entendido nada, também foi uma oportunidade rara para pessoas comuns. Também estou feliz. As palavras de Wu Feng fizeram Lueng rir. Eles continuaram na estrada. Quando o cavalo Bo, que estava caído na beira da estrada e sem se mover por mais de 1 mês, se levantou, muita poeira caiu de seu corpo. Desta vez, Wu Feng estava pronto para ficar por um longo tempo, então comprou bastante ração seca. Mesmo depois de comer por mais de 1 mês, ainda havia muita comida seca, tudo nas costas do cavalo Bo, o suficiente para ele comer até saírem da montanha. A montanha do dragão caído cobre uma área vasta. Mesmo com pontes de correntes de ferro, que economizam muito tempo, ainda leva tempo. E como os magos da cidade de Fushan bloquearam a estrada para impedir que os mercadores viajantes perturbassem as 3 pessoas, não havia outras pessoas nas montanhas caídas do dragão. Somente eles ainda estavam caminhando nas montanhas caídas do dragão. Entretanto, com o desaparecimento das nuvens celestiais de trovão na montanha, depois de enviar pessoas para lá e descobrir que as 3 pessoas haviam partido, as estradas em ambas as extremidades da montanha do dragão caído se abriram novamente. As caravanas que estavam esperando do lado de fora da montanha por quase 2 meses agora chegavam em massa, o que tornava as desoladas e vazias montanhas do dragão caído animadas. Eles encontraram muitas caravanas entrando na montanha pelo sul na segunda metade da jornada. Neste momento, porém, Lueng não precisa mais se esconder das pessoas comuns. Seu avatar espiritual sentou-se nas costas do lobo branco, caminhou tranquilamente pelas montanhas e estudou cuidadosamente o método de cultivo. Lueng também ficou muito inspirado pela palestra anterior. Agora, ele estava lentamente digerindo os ganhos desse discurso. Wu Feng não conseguia cultivar enquanto caminhava, mas podia supervisionar o cultivo de Guyan. Essa pequena águia Gu tem muita sorte. Wu Feng se sentiria desconfortável se ouvisse desperdiçar essa oportunidade. Xiao Ai seguiu o time e permaneceu em silêncio como sempre. Mas enquanto caminhava, havia um fraco que espiritual ao redor da menina. Depois de verificar e confirmar, Wu Feng ficou chocado ao descobrir que Xiao Ai estava caminhando e cultivando. Depois de descobrir isso, os olhos de Wu Feng quase saltaram das órbitas. Cultivadores comuns precisam meditar e fechar os olhos ao cultivar. Mas a garotinha na frente dele consegue andar e cultivar ao mesmo tempo. Ele nunca ouviu falar de tal coisa. Se não tivesse visto com os próprios olhos, Wu Feng não acreditaria que qualquer humano no mundo pudesse fazer tal coisa. E depois de observar cuidadosamente por vários dias, Wu Feng descobriu uma coisa terrível. Dia e noite, quase o tempo todo, Xiao Ai estava cultivando.
Não há nenhum gargalo no cultivo de Xiaowai. A velocidade de cultivo dos cultivadores humanos é de fato muito mais rápida que a dos cultivadores demoníacos, e o período de gargalo não será longo. Mas, não importa quão talentoso seja um gênio, é possível cultivar o tempo todo. Ao direcionar constantemente o ki espiritual para o cultivo, não só o corpo se sentirá cansado, como a eficiência do cultivo diminuirá cada vez mais. É preciso parar para meditar e relaxar antes de prosseguir para o próximo estágio do cultivo. Entretanto, Wu Feng não sentiu que tal obstáculo acontecesse com Xiaowai. Depois de deixar a rocha, eles caminharam na montanha por 20 dias, mas a menina sempre cultivou em silêncio. Dia e noite. Ela cultivava ao caminhar, ao dormir, ao comer e ao falar com os outros. Parecia que o cultivo não havia se tornado diferente de respirar para ela. Tal constituição e tal mente não podem mais ser descritas como anormais. É um monstro. Mesmo que esta constituição seja dada pelo Deus Lobo. Mas esse tipo de mente não pode ser interferido por coisas estranhas. Desta vez, Wu Feng estava completamente convencido. Ele não a chama mais de senhorita Xiaowai, mas de irmã Xiaowai. Xiaowai ficou surpreso e quis recusar. No entanto, Wu Feng insistia em dizer irmã Xiaowai todas as vezes. Depois de várias tentativas, Xiaowai ficou com preguiça de corrigi-lo. Wu Feng ficou muito feliz com isso. Então ele desprezava Guian com isso de vez em quando. Olha só você, seu inútil. Você se cansa de cultivar depois de apenas 1 hora. Olha só a irmã Xiaowai, tenho vergonha de você. A pequena águia Gu sentiu-se injustiçada. A pequena águia Gu queria